Estamos começando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. No programa de hoje eu recebo o secretário de Administração do Governo do Estado do Amazonas, o Fabrício Barbosa. Também converso com o diretor-presidente da Fundação SECOM, Gerson Mourão. E tem muito mais aqui no programa em comum, que começa agora, aqui pela Inova. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Você vai precisar de sacola plástica? Não. Obrigado. Com pequenos gestos, podemos fazer muito pela nossa cidade. Por isso, se você não vai reutilizar, recuse. Se o que você faz prejudica o meio ambiente, repense. Se o que você consome aumenta o lixo na cidade, reduza. Plástico, recuse. Repense. Reduza. A natureza agradece. Prefeitura de Manaus. O cuidado com o meio ambiente não pode parar. Fala, meu povo! Hoje eu quero apresentar pra vocês alguém muito especial. Opa, Dona Maria! Oi, meu amigo. Vamos entrando. Me conta, foi a senhora que escreveu essa carta pro governo do Amazonas? Vou ler um pedaço aqui. Estou pedindo o cancelamento do benefício auxílio estadual. Isso mesmo, você não tem ideia o quanto foi importante a ajuda desse auxílio. Ele nos ajudou a colocar alimento na nossa mesa, né? Então, como eu já estou trabalhando, eu achei justo pedir o cancelamento do mesmo, para que outras pessoas fossem contempladas também. Olha, esse seu gesto, Dona Maria, é o que faz o nosso governo investir ainda mais nesse programa. Por isso, a previsão é de mais de 50 mil famílias tenham acesso ao auxílio estadual, porque ajudar quem mais precisa é uma obrigação. Eu agradeço muito o que esse cartão proporcionou para mim e a minha família nesse último ano. Acesse o site do auxílio estadual e saiba mais sobre esse programa que veio para ficar. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Estou retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Hoje é sábado, hoje é dia da gente visitar as lojas da Glacial ou então pedir em casa aquele sorvete, aquele picolé, aquelas paletas da Glacial. Produtos da Glacial têm qualidade, você não pode esquecer disso. E se você quiser ser revendedor da Glacial, vou colocar as informações aqui no vídeo para que você procure a Glacial e seja revendedor dos produtos Glacial. Não esqueça que a Glacial está há mais de 30 anos no mercado, é uma empresa genuinamente amazonense. Os parquinhos estão funcionando, você que está querendo fazer sua confraternização deste final de ano, vá na Glacial. A Glacial tem a qualidade que a gente precisa. A Glacial é genuinamente amazonense. Falando no Amazonas, falando no estado que eu amo, onde eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, no dia 23 de julho de 63. Então, ano que vem, eu vou pegar aquela plaquinha de 60 anos e já vou me sentir muito feliz. E este ano, mais uma vez, eu tive que conviver com uma doença que a gente sempre tem que conviver com algum tipo de doença. E só quando você convive com uma doença como é o câncer, você sabe o que as pessoas têm câncer ou já tiveram câncer, ou ainda vão ter câncer, a gente não sabe como é que é o mundo gira muito, Gerson. A gente não sabe a situação. E quando você visita a Fundação SECOM, a gente acompanha de perto os projetos da Fundação SECOM, a gente sabe quantas pessoas necessitadas passam pela Fundação SECOM. Eu estou aqui, inclusive, com você, para que a gente possa referendar, endossar esses projetos que estão sendo realizados pelo governador do estado, Wilson Lima,
por todos os investimentos que foram feitos. Nestes 4 anos que você está à frente da Fundação SECOM, a gente quer te cumprimentar, tua equipe, todos aqueles envolvidos nos projetos da Fundação SECOM. Quero que você permaneça por mais 4 anos e muito mais 4 anos. Independente de outro que estiver concorrendo, eu acho que o teu trabalho e da tua equipe, dos teus parceiros, companheiros, porque você tem companheiros, né? Você tem pessoas envolvidas nesse projeto da Fundação SECOM. E a gente pode falar um pouco da Fundação SECOM hoje aqui no programa. Obrigado, Gerson, por estar aqui conosco. Eu que agradeço de a gente falar um pouco sobre a Fundação SECOM. Você falou assim de pessoas que são fundamentais para que esse processo todo acontecesse. Eu tenho aí a Adelaide, nossa grande parceira. Adelaide Portela. Nós temos o Marco Antônio, que é o diretor clínico da Fundação. Mônica Bandeira de Mello. E o Espírito Santo da E o Espírito Santo então, trouxe assim, um prêmio para todos nós, de mulheres, né? Que naquele momento foi assim uma iniciativa fantástica. Naquele né? momento em que nós atravessávamos a maior crise que o mundo inteiro passou, que foi a pandemia. E aí ela conseguiu com que essas pacientes fossem operadas no Instituto Nacional do Câncer, e nós salvamos aí muitas mulheres nesse período. Foi fantástico. Agora, Gerson está falando assim, as pessoas que ainda poderão ter. Aí tem gente que diz assim, Deus me livre, Deus me livre. Realmente, a gente quer que as pessoas se protejam cada vez mais. Mas o câncer, eu sempre digo que é uma doença muito democrática, né? Isso não tem, ela não escolhe cor, ela não escolhe religião, ela não escolhe idade, ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe assim, eu vou pegar só um rico, só um pobre. E muitas vezes a gente tem a única solução da nossa vida, o único atendimento é a Fundação SECOM. Todo mundo tem que fazer a história da Fundação SECOM. Eu sei porque eu tive que fazer a iodoterapia, né? Iodoterapia. Aí todo mundo diz assim, onde fazer? Na Fundação SECOM. Onde vai ser o atendimento? A Fundação SECOM. Então, a Fundação SECOM virou um patrimônio do Estado do Amazonas, um dos referenciais da região, da região norte. Isso. E da região norte, que atende países vizinhos, enfim. É uma instituição hoje, e diga-se de passagem, que essa instituição, diferente do que é, por exemplo, Barretos, Hospital do Amor, que eles têm todo aquele dinheiro que ali chega, a Fundação é exclusivamente SUS. Ela é sustentada em 85% do que nós temos ali é Estado, 15% vem de verba federal. Então, para você ter ideia como é que nós funcionamos. Agora, Gerson, vocês apoiaram diversas iniciativas nesses 4 anos, né? E a gente viu muitas ideias serem colocadas em práticas, muitas parcerias serem colocadas em práticas. E uma das iniciativas que eu enalteço aqui é a reparação de mama. Sim. Mulheres que foram mastectomizadas e que teve um cirurgião plástico que foi lá e apoiou isso. É o resgate da autoestima para a mulher que perde a mama, né? E foi uma das iniciativas premiadas também. Quando eu falo premiadas, não foi que ela conseguiu prêmios, mas umas ideias inovadoras da Fundação SECOM na nossa região. Sem dúvida, isso é muito importante, porque a mulher, quando ela perde a mama, se você reparar bem, a mama ela embeleza o corpo, ela atrai o parceiro, enfim, tem uma série de características que marcam uma mulher com a sua mama. Quando você tira, até certo ponto, você está desfeminizando aquela mulher. E essa reconstrução de mama é o resgate histórico que nós devemos a essas mulheres. E esse processo se iniciou dentro da Fundação e vai continuar daqui para frente. Então esse é o grande projeto. O cirurgião plástico foi um cirurgião plástico, ele propôs à Fundação SECOM essa ideia? Não, a sociedade brasileira ela tem a finalidade de, uma vez por ano, fazer essas reconstruções. Mas dentro da Fundação nós temos o grupo da plástica que reconstrói também. Quais foram as outras iniciativas que você destaca como primordiais para a Fundação SECOM? Primordialmente, eu vou te dizer nestes anos que você está à frente, nos quais você está à frente da Fundação. 2 anos a pandemia nos tirou. Restaram 2 anos. Nesses 2 anos, qual foi o nosso projeto? Nós temos 4 grandes macro-projetos. O primeiro foi colocar um mamógrafo, que o último mamógrafo que tinha lá já existia há 20 anos. Então nós temos um mamógrafo novo. Primeiro salto. Né? Segundo salto, a construção daquilo que vai mudar a história do câncer do colo do útero. Um câncer que mata a cada 2 dias uma mulher jovem com menos de 40 anos. Esse é o segundo projeto. O terceiro macro projeto nosso é a endoscopia terapêutica. O que é isso?
nós vamos conseguir, com esse equipamento que chama endoscopia terapêutica e inteligência artificial, você vai entrar dentro do ânus dessa pessoa lá dentro Sim. e vai identificar a lesão, vai ampliar, vai colorir e ali mesmo você opera, você evita de internar essas pessoas. Então esse é um outro grande avanço. E o quarto e último avanço nosso que nós tivemos agora foi nós tirarmos a nossa TI do nível 0 ou 1 para o nível 4. Isso já está tendo um caminhamento fantástico ali dentro. Então são esses 4 grandes Agora, projetos. esse projeto do espaço que vai ser inaugurado, do colo do útero, Colo do útero, foi uma das grandes vitórias, né? A gente festejou muito, porque é o tipo de câncer que ele vem crescendo mundialmente, né? Exato. Por mais que tenham Exato. existam campanhas de prevenção, mas é um câncer que tem crescido assustadoramente, né? E assim, a nossa tendência vai ser o uso maciço, como já está aí, das vacinas, para poder... Aliás, é até bom falar sobre isso. Sim, são as Uma pessoa, vacinas, né? quando toma vacina, ela não vai prevenir só o câncer do colo do útero. Ela previne o câncer do colo do útero, o câncer de pênis, o câncer do reto, o câncer de boca e o câncer de garganta. Numa lapada só. Isso é importante que a população saiba a importância dessa vacina. E a vacina, ela é destinada a meninos e meninas, né? De 9 São a 14 pré-adolescentes, anos. né? Isso, de 9 a 14 anos, todos podem fazer uso. Existe uma resistência muito grande à vacina ainda por questões religiosas? Porque tem gente que diz assim que parece que é um estímulo à vida sexual, né? Não, É a abertura da vida sexual que faz com que os jovens mantenham relações sexuais muito cedo, né? E isso cai por terra porque se você conseguir ver a idade que essas jovens têm filho dentro do nosso estado, é preocupante. Principalmente no Amazonas, né? Que é a cultura do Amazonas. Então, né? Isso não é uma coisa que venha. Tanto é que a vacina está voltando para as escolas. A vacina, vocês já conseguiram parcerias assim importantes para que essa vacina fosse... Essa vacina, deixa eu só complementar isso aqui, ela não é do Estado, é da Prefeitura. É da Prefeitura, é a Prefeitura. Mas vocês já conseguiram ampliar esse atendimento? Já, para a Prefeitura ela conseguiu. Aplicada? Sim, sem dúvida. Aumentou bastante e esse fato de ir para a escola aumenta também a aderência no uso das vacinas. Agora, Gerson, o câncer de pele, ele é muito grande, o índice no estado do Amazonas, né? E ele também tem um quadro assim que envolve homens e mulheres e crianças, né? Sem dúvida. Existem bebês que já têm câncer de pele? Não, isso é muito raro. Não. O câncer de pele... Ele não é hereditário, então? Não é hereditário. Tá? O câncer de pele, ele é uma consequência da tua vida inteira que você fica fora daquele horário que vai te proteger, que seria entre mais ou menos 9 horas até 15 horas, você deveria evitar esse sol, é melhor pegar antes e depois, com isso você estaria evitando o câncer de pele, ou pelo menos diminuindo bastante. Outra coisa, o que me chama muita atenção era o passado do meu avô. O pai do Flávio Antonino, sim, quando o chefe da Casa Civil, o desembargador estava assumindo lá o Pascarelli dentro do coisa. Aliás, parabéns pela sua homenagem. A gente já fez assim um parênteses aqui. Sim, pode contar. Aí o que aconteceu? No dia dessa coisa, que ele estava assumindo lá, o desembargador, o pai do Flavinho estava saindo lá e estava saindo justamente com um chapéu branco e com aquela roupa que meu avô também vestia, todo de branco. Isso me chamou a atenção. O terno de linho. De linho, exatamente. Eles chamavam o terno de tubarão na época. Era isso mesmo. Não era o terno de tubarão? Era tubarão, isso mesmo. Tubarão, né? E aí o chapéu, na realidade, me chamou a atenção. Porque o chapéu foi o agente mais protetor de câncer de pele que poderia ter acontecido nesse estado. Por quê? Porque é na face que ele pega. E esse chapéu, ele tem uma aba. Me chamou muita atenção quando eu vi aquilo. Então, assim, muitas coisas também eles aumentaram porque as pessoas hoje estão aí no sol sem essa proteção do chapéu. Aliás, eu sempre estimulei, eu sempre quis que um vereador desses, assim, estimulasse o prefeito a colocar o item, o protetor solar, no material escolar que é distribuído às crianças. Sim, eu acho, principalmente às crianças carentes, sim, né? Eu acho também. Porque às vezes, muitas vezes os pais não têm nem dinheiro para comprar comida, quanto mais comprar um protetor solar, que custa caro, né? Quais são os outros projetos que também são vitoriosos na Fundação SECOM neste ano, por exemplo? Olha, eu vi uma reportagem do jornal A Crítica, uma reportagem muito interessante,
Parabéns ao jornalista que fez a reportagem, que é não me lembro agora o nome. Não, ele é fantástico. Mas ele foi muito elogiado, inclusive para Ângela Bubol de Lima. Disse que foi entrevistado por ele. Eu acho que é Valdic. Parece que é o Valdic, é isso mesmo. O Valdic, que é muito inteligente, ele soube fazer umas perguntas muito interessantes. Sabe qual foi a principal pergunta que ele fez? Sim. Ele perguntou assim, sim, mas aí a questão do câncer de mama. O câncer de mama é uma vitória histórica da nossa gestão que se iniciou em fevereiro desse ano. Isso qual foi? Uma mulher, ela palpava um nódulo e levava 14 meses para entrar dentro da fundação. Por isso é que você via. Tudo que entrava dentro da fundação eram tumores grandes. E essas mulheres morriam. Elas já estavam destinadas à morte. À morte. E o que é que nós mudamos? Agora, ao invés de ser 14 meses, vão ser 3 meses. Ela palpa o nódulo, em 3 meses ela está dentro da fundação para ser operada. Ou seja, é uma mudança de fundo que nós fizemos que vai mudar radicalmente a história do câncer de mama, que já teve repercussão nacional, que me fizeram gravar um vídeo de 12 minutos para passar no Congresso Brasileiro de Mastologia desse ano. Então isso é um avanço histórico nosso. E isso tudo essas são iniciativas que o governo do estado tem apoiado cada vez mais. Sem dúvida. Tomara que tenham mais investimentos, tenham mais ideias, propostas, que o governador Wilson Lima fique mais sensibilizado, ele foi reeleito, para que saiba que esses investimentos são muito importantes para a área de saúde. E a Fundação SECOM precisa ficar cada vez mais robusta, se tornar cada vez mais fortalecida. Sem dúvida. Você tem e eu espero que o Gerson fique mais 4 anos lá. Não desmerecendo o outro candidato, que eu não sei nem quem é que está concorrendo, mas eu conheço o trabalho do Gerson há muito tempo e eu quero enaltecer. Quero deixar registrado aqui meu depoimento do trabalho, toda a dedicação que o Gerson e outros companheiros dele tem em relação à Fundação SECOM. E a gente não pode transformar um espaço em política. Sem dúvida. Eu acho que é a Fundação SECOM. Ela é suprapartidária. É suprapartidária, não tem nada a ver com política. Nada. Entra quem quiser, ajuda quem quiser. Por isso que a Fundação cresceu quando nós abolimos essa questão partidária ali. Sem dúvida. Gerson, muito obrigado. Parabéns mesmo para você e a sua equipe. Que ano que vem tenham mais conquistas e a Fundação SECOM continue se fortalecendo cada vez mais. Eu agradeço todo o carinho, todas as suas palavras, em nome da nossa fundação. Muito obrigado, Júlio. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeiraro de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Você vai precisar de sacola plástica? Não. Obrigado. Com pequenos gestos, podemos fazer muito pela nossa cidade. Por isso, se você não vai reutilizar, recuse. Se o que você faz prejudica o meio ambiente, repense. Se o que você consome aumenta o lixo na cidade, reduza. Plástico, recuse. Repense. Reduza. A natureza agradece. Prefeitura de Manaus. O cuidado com o meio ambiente não pode parar. Fala, meu povo! Hoje eu quero apresentar para vocês alguém muito especial. Opa, Dona Maria! Oi, meu amigo. Vamos entrando. Me conta, foi a senhora que escreveu essa carta pro governo do Amazonas? Vou ler um pedaço aqui. Estou pedindo o cancelamento do benefício auxílio estadual. Isso mesmo, você não tem ideia o quanto foi importante a ajuda desse auxílio. Ele nos ajudou a colocar alimento na nossa mesa, né? Então, como eu já estou trabalhando, eu achei justo pedir o cancelamento do mesmo.
para que outras pessoas fossem contempladas também. Olha, esse seu gesto, Dona Maria, é o que faz o nosso governo investir ainda mais nesse programa. Por isso, a previsão é de mais 50 mil famílias tenham acesso ao auxílio estadual, porque ajudar quem mais precisa é uma obrigação. Eu agradeço muito o que esse cartão proporcionou para mim e a minha família nesse último ano. Acesse o site do Auxílio Estadual e saiba mais sobre esse programa que veio para ficar. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. O orgulho de ser amazonense é muito grande e a gente sempre traz pessoas aqui no programa que pensem assim, da mesma forma. Estou aqui com o Fabrício Barbosa, secretário de Administração e Gestão do Estado do Amazonas, e fiquei muito feliz quando eu vi o Fabrício sendo escolhido para ser o presidente do Comando Maior dos Secretários de Administração. O Comando Maior reúne todos os secretários estaduais de administração e o Fabrício foi escolhido pelos seus pares, pelos seus colegas, durante o COSAD, né? É COSAD, né, Fabrício? COSAD. Fabrício, é tão bom quando a gente vê o trabalho de um jovem como o seu caso, sendo reconhecido nacionalmente, é sinal que você está indo no caminho certo. E tudo aquilo que seu pai e sua mãe lhe ensinaram tem um reflexo positivo nesta escolha. Você passa um filme na sua cabeça, aí você volta assim, tipo assim, bem que a minha mãe mandou eu estudar, bem que o meu pai mandou eu estudar. Eles não estavam errados, eles estavam certíssimos. Hoje em dia eu estou aqui nessa principal cadeira e passa na cabeça da gente, né, que nós estávamos falando agora, que você deixa de ser o Fabrício Barbosa e ser filho da Vânia Cirino, né? A Vânia Cirino e do Barbosa. Do Barbosa, né? O Barbosa, né? Do Barbosa. Então, ser escolhido para essa importante instituição, essa importante associação, é uma grande vitória para o Amazonas, para o governo Wilson Lima também. Com toda certeza. Primeiramente, obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui de falar um pouco sobre o nosso trabalho. E realmente passa um filme na cabeça quando a gente foi eleito, né, como presidente do Conselho Nacional de Secretário de Administração. Um amazonense nunca chegou nessa posição. Nunca chegou nessa posição. E é uma posição de extrema relevância, porque ali naquele conselho nós estamos discutindo política pública a nível nacional, né? Com todos os secretários de administração do Brasil, com vários nomes importantes, e ser escolhido pelos meus pares lá para presidir os próximos 2 anos esse conselho é uma honra muito grande. E só foi possível, com toda certeza, por conta da confiança que o governador Wilson Lima teve no meu trabalho. Estou completando 1 ano e 4 meses agora de secretário. E realmente fiquei muito feliz quando a gente conseguiu essa conquista. E aí, como você falou, né, passa um filme na cabeça. Né, os pais são gestores públicos de carreira, mais de 40 anos, ambos mais de 40 anos de serviço público. E aí você passa muito da cabeça, muito da história que você viveu com eles. E é uma honra muito grande poder representar o Amazonas aí à frente desse conselho. Quais são as principais conquistas da tua gestão neste 1 ano e 4 meses? Como você analisa? Quais são? Acho que você diz assim, essas foram as grandes conquistas para o Serviço Público do Estado do Amazonas. O Serviço Público do Estado do Amazonas já começou desde 2019 com a nossa amiga Inês Carolina Simonetti, né, que eu sempre digo para ela, foi uma das pessoas que eu mandei a mensagem quando fui eleito também para ela, que eu sou sempre grato a ela pela oportunidade que ela me deu. E desde ela a gente vem pavimentando algumas coisas, né, na questão do serviço público. O serviço público ele foi esquecido, negligenciado durante muito tempo. Então nós temos reparações históricas que foram feitas e precisam ser feitas daqui para frente. Né? Então assim, principalmente com a questão das categorias, planos de cargos e salários, né, de a gente tentar fazer realmente uma gestão efetiva, né, de pessoas relacionadas ao serviço público. Acho que uma grande vitória que nós tivemos foi a 3510. Nós conseguimos reparar um erro histórico aí de servidores com mais de 30 anos que quando se aposentavam às vezes alguns até com menos de um salário mínimo, tinha que ter que equiparar. Nós conseguimos jogar esse pessoal mais para cima para poder se aposentar, tanto que muitos deles estão se aposentando agora. Né? E nós estamos pavimentando, estamos modernizando a secretaria, implementando os novos mecanismos de tecnologia. Nós temos muitos projetos aí pela frente, futuros, que a ideia é tornar a SEAD uma secretaria cada vez mais moderna e eficiente. Esse é o objetivo. A tecnologia foi um dos grandes investimentos, né, do governo Wilson Lima na gestão da SEAD, né? Porque isso facilita, inclusive, o trâmite de documentos. Perfeito, né, tramitação entre as processual. Trâmite processual, né?
Essa foi um grande marco, bem lembrado, já se tornou do nosso dia a dia, a gente acaba nem lembrando às vezes. Mas a questão do processo eletrônico foi um grande marco. E ainda foi conseguido implantar em plena pandemia, que foi um desafio maior. Mas hoje nós já estamos com 100% das secretarias usando o sistema, né? Temos uma economia gigantesca de papel e vamos agora para a segunda fase, que é uma fase de digitalização dos processos que ainda estão físicos ainda, que estão tramitando, e esses processos serão inseridos no CIGED, que é o nosso sistema atual, para que a gente possa ter 100% da tramitação eletrônica de documentos no Estado. Agora, Fabrício, é importante que a gente ressalte também que a mão de obra do funcionalismo público estadual, ela é formada por mulheres, né? As mulheres são a maioria, né, do serviço público, mais né? 50%, Mais de 50%, né? E isso até impressiona de uma forma ou de outra, apesar de nós morarmos no estado onde as Amazonas sempre mandaram, mas eu acho que chega a 55%, se eu não me engano, sim, né? Quase 55%. A mão de obra do serviço público estadual. Grande né? parte são as mulheres. E eu sou de uma secretaria, gesto uma secretaria, onde a grande parte, acho que 80% são mulheres, né? O meu staff ali, grande parte, com exceção do Gabriel. Gabriel é uma exceção. É uma exceção, mas o meu staff lá é todo feminino. Então, assim, trabalhar com mulheres, né? Obviamente, eu particularmente gosto muito mais de trabalhar com homens, até porque elas são muito mais centradas em algumas coisas para você desenvolver. E assim, isso aí, grande parte do desenvolvimento do Estado, a gente coloca por conta disso, né? Que as mulheres, obviamente, elas têm um cuidado muito maior para a execução de determinadas tarefas, que isso, obviamente, reflete no dia a dia. Como é que está o funcionamento da Escola Governar, né? O nome da escola que oferece treinamento para os servidores públicos, né? Isso, a escola ESASP, né? Que é a nossa escola de capacitação do Estado. É ASP? É ESASP. ESASP, desculpa. A ESASP, ela por conta da pandemia, estava 100% online, né? E aí foi quando a gente deu realmente uma virada de chave para o EAD. Então hoje depois, obviamente, com a melhoria da questão da pandemia, nós começamos a voltar alguns cursos presenciais, mas estamos mantendo o híbrido. Então, assim, foi uma coisa que veio para ficar, a questão do EAD, e hoje nós temos muitos cursos autoinstrucionais, que nós chamamos, que são cursos que ficam à disposição dos servidores lá, em diversas áreas, de diversos assuntos, sempre voltados para a gestão pública, que os servidores podem acessar a qualquer momento e se capacitar. Nós temos um planejamento para ano que vem para a ESASP, né, para que ela possa evoluir cada vez mais e começar a oferecer também questões de pós-graduação, de mestrado, né, para a gente conseguir evoluir, porque assim, até acompanhando os nossos pares, que é a própria escola do judiciário, do legislativo, da própria escola municipal também, que avançou bastante. Então a gente quer seguir nessa linha aí para a escola evoluir. O interior ainda é muito difícil da gente ser gestor no interior, de conseguir administrar esses servidores que ficam no interior. É muito porque, Júlio, a gente tem problema de comunicação, né? De comunicação. Ainda, né? Eu sei como é que a internet funciona. É a lenha, né? Vocês que trabalham lá viram como é que funciona, né? É a lenha, né? Eu tive a oportunidade agora, por ser uma secretaria de área meio, então eu não viajo muito para o interior. Mas nos últimos meses tive a oportunidade de viajar e fiquei assim cada vez mais impressionado com as dificuldades geográficas que nós temos, né? Então assim, dentro de um mesmo município como Careiro da Várzea, você pegar um bote e andar 3 horas para chegar de uma comunidade a outra dentro do mesmo município. Quando você vai para fora, lá para o Consádio, por exemplo, e você diz isso numa reunião, as pessoas ficam te olhando. As pessoas ficam, eu acho que elas pensam que você está inventando aquilo ali. Você está inventando. Então assim, eu até sugeri que o próximo congresso, que vai ser no Paraná, mas eu quero trazer um próximo para cá, para trazer os secretários para cá e a gente faça um passeio com eles, mostre, para que eles entendam um pouquinho da nossa realidade, né? Nosso problema hoje na gestão pública no interior é questões de distâncias geográficas, transporte e comunicação, que já melhorou bastante, mas ainda é uma questão que nós temos que melhorar muito e que é um dos planos do governador Wilson Lima para o próximo gestão, melhorar essa comunicação no interior. Quando eu cheguei no interior, que eu vi a distância de Tabatinga, como era tão distante Tabatinga e como era difícil eu chegar à Atalaia do Norte, eu não acreditava nisso. Eu sempre achei que era mentira, sendo amazonense, né? Imagina quem mora lá no Rio Grande do Sul e quando você fala nisso, que é difícil chegar em Careiro da Várzea, enfim.
a pessoa deve dizer assim, não, o secretário deve estar inventando isso, está aumentando isso, mas é muito difícil realmente, né? É uma questão que eu sempre falo, por exemplo, Minas Gerais, que se eu não me engano são 890 e poucos municípios, né? Geograficamente ela é inferior ao tamanho do Amazonas. Quando eu digo que eu só tenho 62 municípios aqui, ele fala, mas qual é a dificuldade? Eu falei, a dificuldade é justamente essa, é que dentro do mesmo estado, de avião, eu demoro 3 horas e meia para chegar em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, né? Ou chegar em Ironepé, Atalaia, e alguns municípios... Itamaraty. Alguns municípios que nós não temos voo para chegar, tem que chegar no município próximo, pegar um barco para ir para aquele município. Então, assim, nós estamos em 2022 ainda com todas essas dificuldades. Quais são as iniciativas que você pretende implantar agora que o governador Wilson Lima foi reeleito a partir do próximo ano? A gente já tem um cronograma já de projetos que a SEAD já deve ter guardado para colocar em prática a partir da segunda gestão do governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima tem falado muito em eficiência, né? Quando a gente fala em eficiência, a gente não pode falar obviamente não pode deixar de falar em gestão. Então, assim, a gente fala em eficiência de gastos, em eficiência a SEAD por si só, né? Nós temos lá sobre a nossa tutela, nós temos os gastos públicos do Estado, de energia, de combustível, nós temos passagens aéreas e diárias. Nós economizamos nesses Economizamos. anos. Isso é um negócio interessante dizer. Nós economizamos mesmo com o aumento do combustível, nós aumentamos a nossa frota do Estado de 2019 para cá e proporcionalmente nós diminuímos o nosso consumo. Em período de eleição agora nós baixamos o nosso consumo de combustível relacionado proporcionalmente ao ano passado, né? Então assim, a gente vem mantendo aí, obviamente, um controle muito grande. Só que o governador quer que a gente seja mais eficiente, né? E o gasto com combustível, principalmente não é gastar menos, é gastar com mais eficiência. Porque nós precisamos, por exemplo, a própria segurança tem planejamento de implantar outras embarcações para aquelas questões de rios interiores. O secretário né? esteve aqui e falou isso. Isso, então aquilo, para você ter uma ideia, aquilo ali... A base Arpão. A base Arpão daquela consome cerca de 30 mil litros mês, parada. Né? E isso é a SEAD que faz a gestão disso junto com a SSP. Então quando você vai colocando isso, você tem que obviamente fazer todo um rearranjo, né, de combustível para colocar dentro e poder aumentar, obviamente, a eficiência da entrega de serviço ao cidadão. Quando a gente fala eficiência, não é economia, é a gente utilizar o que nós temos para entregar cada vez mais. E é isso que o governador tem pedido para a gente. Então nós vamos aumentar, nós temos projetos de aumento de eficiência nos gastos, nós temos projetos de modernização do Estado, digitalização de serviços, tudo isso, né, voltado para eficiência e para sustentabilidade também. Né? Eu tive a oportunidade pelo CONSAD de estar na Europa agora há pouco tempo e vi a forma como como a União Europeia olha para o Amazonas. Né? Eles olham como a menina dos olhos do momento. Né? Eles querem Eu acho que sempre foi assim, né, secretário? Mas agora muito mais, né? Muito mais. E por conta da guerra na Ucrânia, eles estão enfrentando uma crise energética muito grande. Então eles só falam em eficiência energética. E eles olham para a gente perguntando o que vocês estão fazendo por isso? O que vocês estão fazendo relacionado a isso? E eu acho que é uma pauta que caminha juntamente com a gestão pública, eficiência, entra a questão da sustentabilidade, né, e a preservação ambiental. Porque uma coisa que eu achei interessante, é que eu tive a oportunidade de 3 falas lá, que eu disse para eles que não é só você chegar e preservar a floresta. Aqui na Amazônia Legal moram 20 milhões de pessoas que querem, né, desenvolvimento econômico, querem educação, querem saúde, e essas pessoas não podem ser negligenciadas. E aí é que entra a questão da sustentabilidade. E eles têm essa visão hoje, né? Eles querem investir em projetos e que esse projeto chegue realmente lá no ribeirinho, chegue em quem precisa. Aliás, aquele vídeo que o Eduardo Taveira produziu, que a Marquilze produziu, sobre na floresta, existem pessoas que moram na floresta, que foi apresentado durante um evento de gestores de sustentabilidade aqui. Foi um vídeo muito interessante, né? A Marquilze foi muito feliz com aquela proposta dela e eu falei para o secretário Eduardo Taveira. Isso foi uma ideia que mostra que existe pessoas morando na floresta também. Vamos preservar a floresta, mas sim. Mas as pessoas vão morrer de fome? É isso. A gente tem que pensar nisso, não é, secretário? Com toda certeza. É o que a gente trabalha para isso. Secretário, tomara que 2023 tenham mais iniciativas premiadas, o que você continue fazendo esse serviço muito importante aqui, juntamente com a sua equipe. Já a sua equipe é importante. Só tem um homem, o Gabriel, né? E que o Gabriel continue fazendo boas fotos, bons registros fotográficos.
Eu sempre digo que, falo para todo mundo, até para meus pares de estado, que isso foi uma vitória do Amazonas. É uma vitória do Amazonas. Uma vitória do Amazonas, não é uma vitória pessoal. Uma vitória do Amazonas é alcançar esse cargo mais alto, né, no Conselho Nacional de Secretários de Administração. É toda uma conjuntura, é toda uma equipe que existe na SEAD que me dá suporte para isso. Eu me lembro quando eu cheguei para elas e falei para elas, estou me candidatando a secretário ao presidente lá. Todo mundo abriu o olhão lá, falei, calma, vai dar certo, eu tenho o melhor time e a gente vai conseguir dar conta. Né? Isso tem mesmo. E tem o melhor time. E aí eu digo para todo mundo isso. E só foi possível porque o governador Wilson Lima é um gestor visionário. Né? Ele olha muito além do que a gente consegue olhar e ele dá muita oportunidade e ele dá muita tranquilidade para a gente possa trabalhar. Por isso que a gente consegue alcançar esses objetivos. Secretário, muito obrigado, secretário. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum aqui na Inova. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Você vai precisar de sacola plástica? Não. Obrigado. Com pequenos gestos, podemos fazer muito pela nossa cidade. Por isso, se você não vai reutilizar, recuse. Se o que você faz prejudica o meio ambiente, repense. Se o que você consome aumenta o lixo na cidade, reduza. Plástico, recuse. Repense. Reduza. A natureza agradece. Prefeitura de Manaus. O cuidado com o meio ambiente não pode parar. Fala, meu povo! Hoje eu quero apresentar pra vocês alguém muito especial. Opa, Dona Maria! Oi, meu amigo, vamos entrando. Me conta, foi a senhora que escreveu essa carta pro governo do Amazonas? Vou ler um pedaço aqui. Estou pedindo o cancelamento do benefício auxílio estadual. Isso mesmo, você não tem ideia o quanto foi importante a ajuda desse auxílio. Ele nos ajudou a colocar alimento na nossa mesa, né? Então, como eu já estou trabalhando, eu achei justo pedir o cancelamento do mesmo, para que outras pessoas fossem contempladas também. Olha, esse seu gesto, Dona Maria, é o que faz o nosso governo investir ainda mais nesse programa. Por isso, a previsão é de mais de 50 mil famílias tenham acesso ao auxílio estadual, porque ajudar quem mais precisa é uma obrigação. Eu agradeço muito o que esse cartão proporcionou para mim e a minha família nesse último ano. Acesse o site do auxílio estadual e saiba mais sobre esse programa que veio para ficar. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Estou retornando com o programa Em Comum hoje, sábado, aqui na Inova. E antes de nós entrarmos do ar, eu estava conversando assim, os bastidores com Silvio Romano Benjamin Júnior, e nós estávamos avaliando essa Covid mundialmente, né? Aí eu perguntei, fiz uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, um pouco capciosa. Eu perguntei, Silvio, a Covid melhorou o mundo? Ele respondeu, disse, não, Júlio, as pessoas se tornaram piores. Assim, quando a gente fala pior, não é avaliando o comportamento de ninguém, e sim do geral. Hoje a gente vê essa grande disputa por espaços, por status, por beleza, enfim. Todo mundo dizia que depois da Covid, todo mundo vai dar as mãos, vai todo mundo ficar mais amigo, vai todo mundo se amar, vai todo mundo se gostar, vai todo mundo se apaixonar. Bom, eu particularmente, eu vi um mundo cada vez pior. E nós estamos também conversando nos bastidores sobre a psicologia, psicoterapia reencarnacionista, que eu não sabia isso. Eu queria que você me explicasse, obrigado por estar aqui conosco, é uma novidade para mim,
E eu sempre procuro entender o meu semelhante, mas a gente observa que existem pessoas que têm prazer em fazer o mal para as outras, prazer em pisar nas outras. Parece que não existe a lei do retorno, e no aprendizado em Jesus as pessoas vão à igreja, elas comungam, elas confessam, elas conversam com o pastor, elas fazem ações lá nas igrejas, mas no dia a dia, no seu trabalho, elas continuam sendo péssimas. Não sei se hoje é a palavra que eu tenho que usar. Obrigado, Silvio, por estar aqui conosco. A gente vai tentar aprender um pouco mais com você. Muito obrigado. A princípio, meu bom dia. Meu agradecimento ao Júlio. É sempre um prazer estar com você, meu amigo, conversar com você. E vamos por partes, né? Então, assim, o que é o mundo pós-pandemia, né? Eu acho que existe necessidade de que a gente tenha grandes estudos, né? Na área da psicologia, na área da sociologia, para entender o que está acontecendo, o que aconteceu de fato, porque a gente realmente viu um mundo durante a pandemia, né, em que as pessoas tiveram que se recolher, obrigatoriamente tiveram que se recolher nos seus espaços físicos, e com isso também uma oportunidade de se recolher nos seus espaços internos e, de uma certa maneira, se voltarem para si mesmos e para Deus. E a gente viu naquele momento muita promessa, muita busca de melhoria, muitos compromissos, muita meditação. E que a gente espera, né? Então a gente viu e a gente esperava que as pessoas voltassem. E aqui a gente não vai a nenhum julgamento. A gente não está julgando pessoas individualmente, mas a gente vê pelo comportamento no geral do mundo, a gente vê um mundo mais intolerante, a gente vê um mundo mais agressivo. Pessoas mais revoltadas, pessoas perdendo a calma. Claro que tudo isso também foi em decorrência do próprio estresse provocado pela pandemia. Então a gente tem que levar em conta tudo isso. Mas a gente viu que ao invés das pessoas estarem buscando o controle, né, buscando a melhoria, a gente vê assim, eu vou morrer de qualquer jeito, aí vai ter uma nova pandemia, então dane-se o mundo e eu vou fazer qualquer coisa que me der na cabeça. Então parece assim que as coisas ficaram represadas e eu vou liberar de qualquer jeito, né? Extravasar de qualquer jeito. Então isso é muito preocupante, né? É muito preocupante para o mundo, mas é muito preocupante individualmente, né? Porque como é que está a saúde dessas pessoas, como é que está a saúde mental dessas pessoas. E você falou, a gente conversou, né? Para sua surpresa, você não sabia que eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. Existe uma Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É uma psicoterapia que surgiu no Brasil, através do fundador, que é o Dr. Mauro Quitico. E nós tivemos uma turma de formação aqui. Eu me formei em 2015, nós já tivemos, inclusive, curso de aperfeiçoamento. Comecei a atender, hoje não estou atendendo por falta de tempo mesmo, por conta das minhas funções na área da saúde que não me permitem ter um consultório, não dá tempo, então eu preferi não prejudicar meus clientes, abrir mão deles, mas a gente trabalha exatamente com essa psicoterapia, em que a gente vai fazer o exercício exatamente de... A gente identifica nossas missões neste plano humano atualmente, Silvio? A gente consegue, por meio desse aprendizado, dessa técnica? Sim, na verdade, a função principal da psicoterapia encarnacionista é você entender o que você está fazendo aqui, né? É a gente poder aproveitar da melhor maneira possível, a partir desse entendimento, a gente poder entender, a gente poder aproveitar esta encarnação para nós sairmos daqui bem melhores do que nós chegamos. Silvio, a gente sempre ouve as pessoas falando assim, algumas pessoas, né? Que mal eu fiz a Deus? Eu acho que a Deus você não fez nenhum mal, né? Você fez a si próprio, né? Eu entendo isso, né? Porque as pessoas, elas acabam sendo punidas por elas mesmas, né? Não é Deus que pune, no meu entendimento. Deus não castiga ninguém. Esse é o castigo de Deus. Isso você foi castigado por Deus. Eu acredito no meu estado leigo, assim, de aprendizado,
que Deus não te castiga, né? Ele te abre os caminhos, né? Ele te mostra as lições, ele te ensina o direcionamento. Você mesmo se pune. Na verdade, o que é Deus, né? No meu entendimento, Deus é uma grande energia, é o equilíbrio, né, universal. Então esse equilíbrio existe, ele pré-existe ao universo, ele existe e é ele que mantém exatamente esse equilíbrio em tudo, tá? O que você faz quando você faz o mal, né? Você o quê? Você mexe com essa energia, você tira a energia de lugar e a energia, né? A energia que você movimenta contra alguma coisa, um dia ela volta contra você. Então é exatamente a lei do retorno, né? Tudo isso que a gente vê, aquilo que está lá na Bíblia, você colhe o que você planta, tudo mais é a gente atualizando para a questão da atualidade, né? A questão das neurociências. Então o que a gente vai entender? E hoje, inclusive, a própria visão que se tem, as descobertas que foram feitas no campo do nosso cérebro, né, e que cientistas hoje, neurocientistas, né, eles falam que o nosso cérebro é o grande universo, né? Então, ou seja, nós criamos, nosso cérebro está o tempo todo a criar. Tudo que a gente acredita que é realidade é uma produção do nosso cérebro. Então, nós fazemos realmente, Júlio, tá? Tudo aquilo que vem contra nós, de uma certa maneira, nós fizemos em algum momento. Eu costumo muito me abstrair, eu gosto muito de ver que assim, a vida, o universo, a nossa vida é como se fosse uma estante cheia de caixinhas, tá? Até lembrando dessa mesa aqui, né? Cheia de quadradinhos, cheia de gavetinhas. Então, quando você faz o movimento, quando você faz alguma ação, é como se você abrisse uma daquelas gavetinhas, tá? Só que o equilíbrio é quando todas elas estão fechadas. Então, para você precisa ir fechando essas gavetas para que o equilíbrio volte. Ou seja, quando você deixa as gavetas abertas em diversas distâncias, é como se houvesse um desequilíbrio. Para haver o equilíbrio, as gavetas precisam voltar ao lugar. Então, há uma movimentação de energia. Então, o que eu faço contra o outro, na verdade, eu estou fazendo contra mim, porque eu estou movimentando uma energia em relação contra o outro, que ela vai voltar para mim em outro momento. É a lei do universo, é a lei do equilíbrio. Silvio, às vezes a gente faz algo contra o outro inadvertidamente, né? A gente nem imagina que vai criar um problema tão grande para outra pessoa. A gente às vezes chama de assim, você está muito gordo. E pode ser um comentário agressivo, né? Porque você não sabe qual é o problema que a outra pessoa está passando para ela estar gorda, por exemplo, assim, ela pode estar tomando um medicamento para um tratamento de saúde, e a gente às vezes faz um comentário que deixa o outro semelhante muito magoado, né, Silvio? E é o momento de você pedir perdão, né, que você me ensinou isso muito grandiosamente, do perdão, não é a desculpa, é o perdão. Me perdoe por eu ter lhe ofendido, né, porque as pessoas pensam, isso aqui é um idiota, um leso, que pede perdão por tudo. Muito pelo contrário. Você está pedindo perdão por você, para lhe beneficiar espiritualmente, e engrandecer espiritualmente. Eu acredito nisso. Não, sim, é difícil isso mesmo, às vezes a gente chegar nesse grau de espiritualidade, crescimento, evolução espiritual. Veja, essa percepção do outro, né, é um grande exercício. Na verdade, eu acho que nesse processo de a gente estar aqui para a gente evoluir, para a gente sair daqui melhorado, o como fazer isso, né? Esse é o objetivo. Agora, o como, a gente aprender a fazer isso. O como é exatamente a gente aprender a conviver com o outro, tá? Aprender a conviver com o diferente, porque veja, todos são diferentes de nós, graças a Deus, né? Eu até costumo dizer assim, graças a Deus, todos são diferentes, não existe. E isso é que está a grande beleza da criação, é porque existe uma individualidade. Então cada pessoa existe um universo maravilhoso de possibilidades. E que às vezes para a gente é bons ou ruins, mas são maravilhosos. Então aprender a entender, a conviver com cada coisa é o grande exercício. E é através desse exercício de compreensão que a gente cresce. Porque quando a gente consegue perceber o que magoa, como fala, como você conviver,
né? E hoje, muito mais, que as pessoas estão mais sensíveis, estão né? Muito intolerantes. Então a gente tem que ter todo... Mas esse aprendizado não é um aprendizado para o outro, é um aprendizado para a gente, é um nível de percepção de como é que eu consigo me relacionar com o outro, e como é que eu consigo perceber, e até assim, como eu ajudo o outro também a ser melhor, com as minhas próprias ações. E isso faz com que haja o crescimento dos dois, né? Haja o crescimento meu e o crescimento dos outros indivíduos que estão convivendo comigo. Você falou das diferenças, eu tenho agora um novo aprendizado, que essa série Wandinha, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, eles são diferentes, né? Cada personagem é diferente, ele estuda numa escola que é Nunca Mais, né? Então, a Wandinha faz com que a gente pense cada vez mais. Tem gente que já assistiu várias vezes porque é um verdadeiro aprendizado. Existe algumas dicas que você dá para que as pessoas possam entender cada vez mais a sua missão na Terra, aqui, em termos de leitura, de audiovisuais, enfim? Olha, eu acho que esse é um exercício... Que são mensagens, né? Que na verdade, assim, cada indivíduo, existe uma percepção, existe uma possibilidade, uma forma em que você vai fazer essa conexão com esta grande pergunta, que é assim: o que me trouxe para este mundo? Eu nasci para quê? Qual é a minha missão? Tá? Todos nós temos missões. Todos nós temos propósitos de vida. Nós nascemos para alguma coisa, porque senão a gente não estaria aqui. Então, identificar isto, que também não deve ser algo massacrante, nem dolorido, nem preocupante. Se eu não encontrar, e aí eu nunca vou ter sucesso na vida, não. É um exercício de busca, de percepção. O que me faz bem, o que eu busco, o que me preenche, né? O que faz com que realmente eu consiga ter paz. E até entender o que são esses conceitos, porque até paz, né? É algo subjetivo. Para mim, paz é uma coisa, para você, paz é outra. Totalmente diferente. Então, assim, o que é esse exercício? Tem gente que encontra a paz lendo, tem gente que encontra a paz ouvindo música, tem gente que encontra a paz no meio do mato. Numa montanha, lá no pico do topo de uma montanha. Não é? Tem gente que encontra a paz a dois, né? Não encontra a paz sozinho. Tem gente que encontra a paz fazendo compras no shopping. Tá errado? Não. Cada um tem... Veja, não existe certo ou errado. Existe o melhor caminho para cada um de nós. Por isso que a gente não pode julgar. Porque os caminhos são diferentes, as histórias de vida são diferentes. E eu, como sou espírita, eu digo não só a história de vida nesta vida, a história de vida enquanto espírito. Ou seja, nós temos toda uma trajetória, uma história pregressa, né? Que está em outras encarnações, e que aí a gente entra na psicoterapia reencarnacionista também, que elas estão lá atrás, mas elas estão influenciando hoje, porque nós somos o produto hoje do que nós fomos lá atrás. Então é um resultado de tudo isso. Eu sempre brinco, Silvio, desculpa essa brincadeira, inclusive, é que todo mundo, quando faz esse tipo de trabalho, foi príncipe, foi rei, foi um sultão, ninguém teve uma profissão mais simples, vamos dizer assim, né? Todo mundo ninguém foi vendedor assim da esquina de uma rua, ninguém teve uma profissão mais simples, digna, evidentemente, mas é impressionante. Todo mundo diz: eu fui um príncipe árabe, eu fui um rei do Sudão, eu fui um sheik na Arábia. Eu nunca ouvi ninguém dizer que teve uma profissão mais simples. Veja, a minha experiência, né, porque durante o curso, que foi um curso de 12 meses, eu fiz psicoterapia com meus professores, né? Você descobriu quais foram as suas reencarnações? Durante esse processo, eu fiz várias regressões, tive várias vidas, e que assim, não foram a grande maioria, 95% foram péssimas. Então assim, eu não fui nem um príncipe bonitinho, eu não fui nem aquela coisa do rei maravilhoso, pelo contrário, eu era o cara que matava, que mandava degolar as pessoas, que mandava, era aquele tirano, ou seja, eu era o bandido da história. Eu nem vou te contar o que eu fui nas outras encarnações, porque eu vou deixar o telespectador com o orelha em pé. E assim, aí as pessoas perguntam, mas foi interessante para você saber isso? Eu respondo sim, foi interessante, porque assim,
hoje, a partir dessa percepção do que eu fui lá atrás, eu sei o que eu não quero mais ser. Pode ser que eu nem saiba o que eu quero ser, mas hoje eu sei o que eu não quero ser. Tá? Então, hoje eu consigo administrar melhor minha fúria, minha ira, minha violência, porque eu me vejo naqueles momentos que eu já tive isso e vejo os resultados, o que elas me provocaram quando eu perdi esse equilíbrio. Então eu digo, olha, mas espera aí, às vezes eu quero, tá? Eu digo, mas naquela lá eu já... E o resultado não foi bom, então, espera aí, vamos encontrar outro caminho. E ao mesmo tempo, algumas coisas bem interessantes, porque nos momentos de luta em que você às vezes está cansado, uma das coisas que veio muito para mim, eu até fiz uma publicação no Instagram, que as pessoas não entendem, mas tá lá o que foi a minha, que eu mesmo monto meus posts, meus cards lá, eu mesmo que monto, vou lá pro Canva, faço a montagem. Mas, por exemplo, às vezes muito cansado, muito assim, sofrido, eu me lembro o quê? Que em várias batalhas do passado, eu perdi. Mas eu me levantei, eu encontrei forças para me levantar. Aí eu fui buscar lá atrás. Como é que eu fiz isso? Qual foi o mecanismo que eu usei para me levantar? E apliquei aqui, ou seja, veja, o aprendizado diante do que você já foi. Entendeu? Então, são coisas bastante interessantes que o passado podem fazer com que a gente possa se tornar melhores se fortaleça e se torne melhores nessa encarnação. Silvio, eu vou deixar a tua rede social aqui para que as pessoas possam te acompanhar. Eu gostaria de passar o programa inteiro conversando a respeito desse assunto. São vários questionamentos que eu tenho em relação a todo esse aprendizado, porque a gente aprende no dia a dia. Tem gente que faz questão de dizer assim, não, eu quero me vingar mesmo, eu quero ser mal, eu quero destruir, É impressionante, eu fico amedrontado e ao mesmo tempo receoso, que é o que será o futuro da pessoa. O Marco Belém diz que tem a lei do retorno. Às vezes eu não acredito muito não, mas o Marco diz que tem a lei do retorno. Não, existe a lei do retorno. E veja, essas experiências todas me deram exatamente isso. Eu posso, porque como eu me vi numa história pregressa toda até o dia de hoje, eu sei exatamente os porquês, eu sei exatamente algumas coisas que me acontecem, por que acontecem, e eu consigo trabalhar com isso. Então a lei do retorno, e a gente vê no exercício do atendimento ao nosso cliente, né? A gente vê muita coisa, Júlio, que se a gente não acreditava na reencarnação, quando você vê neste atendimento, as situações como elas acontecem, a gente passa a ter a certeza de que a lei do retorno existe sim. Obrigado, Silvio.